Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. E hoje eu tô aqui com a Fê Tissot, que eu conheço há mais de 20 anos. E a Fê é lá da Escola Paulista e ela trabalha num ponto muito importante que a gente tem que falar hoje, que é sobre infecções sexualmente transmissíveis, tá? A Fê, para mim, é uma referência nesse assunto. Então, às vezes eu tenho dúvida, eu fico enchendo o saco dela, porque a informação nesse sentido, desde que me formei até agora, ela mudou muito. Então, ter alguém com esse lastro todo aqui, hoje é uma honra. Fezinha, se apresente, com todos os seus títulos, hein? Todos Imagina. Os que você tem. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você. É uma honra ter sido convidada por uma pessoa que sempre me ensinou muito. Olá, que mentirosa. Eu sou médica lá do departamento da Unifesp de ginecologia, do setor de patologia do trato genital inferior e professora da faculdade de medicina lá do Einstein. E trabalho incessantemente para a gente mudar o cenário do câncer de colo de útero aqui no nosso país. Uhum. E me conta uma coisa que a gente estava conversando, né, sobre o HPV, que as pessoas não sabem. A gente tem muitos tipos de HPV, mais de 200 tipos. Certo. E por que só uma pequena parte deles é que causam tumor de colo uterino? E qual é a forma que ocorre tanto a infecção como o desenvolvimento para tumor? Então, vamos lá. A gente tem realmente mais de 200 tipos, mas cerca de 40 tem uma predileção ali pela região mais genital. Destes 40, cerca de 14 tem um potencial de entrar na célula, né, do nosso trato genital, do colo, da vagina, da vulva, do pênis, entrar no núcleo daquela célula e mudar a história de vida dessa célula, fazendo com que ela não se diferencie e não morra. E isso pode acontecer numa minoria das pessoas. A imensa maioria das pessoas acaba tendo uma infecção, mas essa infecção é apenas transitória, né? Então, a gente aí divide os tipos de HPV em aqueles que têm a capacidade, eventualmente, de desenvolver um tumor, câncer. Então, que são os oncogênicos. Que são os de alto risco oncogênico. E tem aqueles que não vão dar nenhum tipo de câncer, mas que, eventualmente, vão dar algumas verrugas na região aí genital, que não tem um potencial de virar câncer, mas que incomodam, que, eventualmente, né, trazem aí todo uma questão psicológica, estética muito ruim, né? Agora que o Dr. Lucas chegou, né? Atrasado, mas tudo bem. Aqui hoje tá chovendo. Aí, como eu não queria atrasar a Fê, a gente vai começar agora. Quer fazer uma pergunta? Não. Não? Por quê? Porque não. Você já aprontou muito. Você já aprontou muito. Aproveita para esclarecer suas dúvidas. É melhor ficar quietinho só ouvindo. A gente estava falando, né, da infecção e acho que tem um ponto aqui muito crucial para a gente tocar, nesse sentido que a gente acabou de falar, da vacina. Quando da vacina? Por que da vacina? Qual vacina? Porque tem vários tipos de vacina e o SUS só dá uma vacina e no meio particular a gente tem a nonavalente. Qual é a diferença de tomar as diferentes doses, as diferentes alcances da vacina, né? Porque são alcances. Como que funciona isso? A vacina é para todo mundo? A vacina definitivamente é para todo mundo. Eu gostei, como que você falou da democracia da infecção. Isso, a gente costuma dizer que as infecções sexualmente transmissíveis são democráticas. Então, elas acometem todos os gêneros, todas as faixas etárias e todos os níveis socioeconômico-culturais. Então, a gente tem que se desprender de qualquer tipo de conceito que a gente tem, de que só vai adquirir uma IST quem tem promiscuidade. Não é isso mais, né? Basta estar na chuva para se molhar, eu costumo falar, né? Então, quem que vai se beneficiar com a vacina? Todo mundo. Se a gente for pensar qual é o momento ideal de tomar a vacina, é o momento que o nosso sistema imune responde melhor, que é na adolescência. Então, até 14 anos é um momento muito bom, porque a gente sabe que vai desenvolver a soroconversão, vai começar a produzir anticorpos específicos, tá? Então, quando a gente tem até 14 anos, a Sociedade Brasileira de Imunização recomenda que sejam feitas 2 doses no intervalo mínimo de 5 meses. Que é o que o governo
fornece. Não, o governo, a partir do ano passado, começou a fornecer uma dose só para conseguir ampliar a cobertura vacinal da população-alvo. Mas você sabe que isso é uma coisa muito do Sudeste, porque no Norte a vacina não tem um alcance importante. Exato. Teve um movimento absurdo, aliás, eu combato esse movimento a ferro e fogo, de uma população médica, vou chamar assim, que para mim aquilo não é médico, que acaba falando contra a vacina. Fizeram um escândalo absurdo que a vacina dava alteração, convulsão, e isso assim, o pessoal da USP fez o trabalho, isso foi totalmente eliminado, só que o índice de vacinação em algumas regiões do Norte e Nordeste é muito baixo. Sim. Por causa desse movimento. E esse movimento existe, né? Ele é extremamente ativo. Esse movimento anti-vax existe não só no Brasil, mas fora também, né? Mas outro dia eu escutei no rádio uma notícia muito boa que o Ministério da Saúde vai voltar a trabalhar em parceria com o Ministério da Educação e as vacinas vão ser dadas de novo na escola. Ah, isso é Como maravilhoso. começou em 2013, quando começou a imunização aqui no país, 2013, 2014, né? Que foi a primeira vez que deram a vacina de HPV, foi na escola. Mas e você sabe quando eu era pequena, eu ia no colégio, tomava aquela vacina do... Isso. Faz tempo. do Isso. rebote. Faz Faz cala a tempo. boca. E agora, vamos voltar a essa realidade. Porque daí a gente consegue ter uma cobertura vacinal muito maior, melhor. o que é muito importante, né? Então, assim, na verdade, existem realmente algumas pessoas que advogam que se a gente der a vacina para o HPV, a gente vai estimular essa pessoa a iniciar a atividade sexual, mas não é nada disso, né? Eu acho que a gente não fica também explicando tudo. A gente tem que falar que é uma vacina contra o câncer de colo de útero, né? E que está aqui para mudar o cenário, né? A gente sabe que 19 mulheres morrem todos os dias no Brasil. Todos os dias, 19 mulheres morrem em consequência do câncer de colo de útero, né? Isso é muito. E se você tem que dar para o seu filho, vamos supor, a vacina do posto, ela é tão boa quanto a nonavalente? Ou existe uma diferença que seria muito importante eu investir na particular? Vamos lá. 70% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelos tipos 16 e 18. Então, a gente dá nome aos HPVs em números, né? Então, 16 e 18 são os mais de risco maior, né? Os mais oncogênicos, os mais perigosos, vamos dizer assim, que estão contemplados tanto na vacina quadrivalente, junto com o tipo 6 e o 11, que dão as verruguinhas, que a gente já falou, né? Quanto na nonavalente, que ainda não está disponível no Sistema Único aqui do Brasil, que contempla, além destes 4 tipos, contra o tipo 31, 33, 45, 52 e 58, que juntos, esses 5 tipos, correspondem a 20% dos casos de câncer de colo de útero. Certo. Então, tomar a quadrivalente é muito bom, né? Se houver a possibilidade de tomar a nona, é melhor ainda. Perfeito. Mas, assim, minimamente a gente tem que tomar a quadrivalente, né? Agora, não é só o adolescente que pode tomar a vacina, né? A gente pode vacinar e a gente deve vacinar mesmo aquelas pessoas que já são acima de 15 anos e que eventualmente já iniciaram atividade sexual. Por quê? Porque o HPV é um vírus que fica camuflado na pele e o nosso sistema imune não enxerga. Então, mesmo que a gente tenha a infecção, muitas vezes a gente não tem anticorpo para defender a gente. Eu sempre achei que uma vez que você pegava, você já desenvolvia a imunidade contra aquele tipo. Não. Porque achei que era uma imunidade direta muito... Não, porque ele fica ali acima da membrana basal, né? Uhum. Então, as células que são os guardiões ali, que pegam o vírus e levam lá para os linfócitos, eles não enxergam. Então, a gente pode e deve vacinar, mesmo aquelas pessoas que já iniciaram atividade sexual e que, eventualmente, até têm um diagnóstico de HPV positivo. Então, isso amplia a minha indicação de forma absurda. E vou te falar mais. Aquelas pessoas que têm uma lesão pré-câncer de colo de útero, que a gente vai tratar, né? Que o tratamento é uma pequena cirurgia. Tem alguns trabalhos clássicos já publicados mostrando que se você vacinar
um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não tem um tempo, né? Perioperatório. Você tem uma queda de recidiva de mais de 40%. Então, eu vou ter que mudar completamente o meu protocolo. Eu tenho uma pergunta. É curioso. Peraí, já vai chegar a sua vez. Deixa a Fefe falar. Não, é isso. Então, assim, as pessoas vão se beneficiar em qualquer faixa etária. Então, aquela pessoa que é adolescente vai ganhar... Isso vale para homem e mulher? Isso vale para homem e mulher. Ó, dá tempo de você tomar ainda, que você não fez 46. Por que os homens precisam tomar? Por quê? Responde. Você. Porque, na verdade, os homens, eles podem ser acometidos pelos condilomas. Eles não têm colo de útero, né? Mas eles podem desenvolver cânceres HPV induzidos no canal anal, né? Em populações mais específicas, por exemplo, man sex man e pessoas que têm algum tipo de imunocomprometimento, a taxa de câncer de canal anal é parecida com a taxa de câncer de colo de útero antes de existir Papa Nicolau. Jura? É muito alta. Então, as pessoas devem tomar. E os homens podem desenvolver, assim como as mulheres, tumores de orofaringe, câncer de cabeça e pescoço, de base de língua, né? Porque quando a gente pratica sexo oral numa pessoa que tem HPV, a gente vai entrar em contato com HPV. Claro que não basta entrar em contato. A gente tem que ter alguma imunidade, uma né? falha. Alguma falha, né? E falando de cabeça e pescoço, é tabagismo principalmente, né? Aliás, o cigarro é o principal inimigo da nossa imunidade em relação ao HPV. Quando a gente vai ver a maioria das pessoas que tem lesão precursora ou que tiveram eventualmente algum câncer já, tem um histórico de tabagismo. A porcentagem é importante. Gente, você sabe que, então, nos trabalhos isso não fica tão claro. Nem no guideline, né? Isso é tão claro, assim, tão escarrado. Porque eu segui o guideline e existe uma orientação que você pode tomar até os 26 e, eventualmente, a cada caso, até os 46. Mas do jeito que você está me falando, eu tenho que ampliar muito minha indicação e isso vai ter um retorno. Vai ter um retorno. Opa, desculpa. O que a gente sabe já existem trabalhos com mais de 14 anos de segmento das pessoas. Tanto meninas quanto meninos, né? E não teve nenhum caso de lesão precursora ou câncer na população vacinada a longo prazo. Olha só que coisa linda. Isso é maravilhoso, né? E a questão da idade, então, até quando a gente pode vacinar? Aqui no Brasil, a gente tem que seguir a recomendação, a Anvisa exige que tenham trabalhos de corte a longo prazo para a gente poder incluir essa prescrição acima dos 45. Fora do Brasil, não existe isso na bula da vacina nonavalente. Então, não tem idade limite, é a partir dos 9 anos, meninas e meninos. Mas, acima dos 20 anos, classicamente, são 3 doses. 0, 2 e 6. Agora, vou te fazer antes que... Não esquece sua pergunta, que eu só vou atrapalhar um minuto. Já esqueci, já era. Não, pera. Mentira. Por exemplo, se eu dei para as meninas a quadrivalente, agora tem a nonavalente. Vale a pena dar a nonavalente ou não precisa? Essa pergunta é boa. Eu sempre discuto com a mãe, com o responsável, na verdade. Não, mas me né? conta, o que você daria para mim de conselho? Eu sou a mãe. Eu investiria. Perfeito. Então, Investiria. Tá. Né? Sim. É um investimento. Eu acredito que vacina é um investimento. Assim, aqui é uma coisa, não é algo acadêmico, né? Sim. É uma coisa do dia a dia. E no dia a dia, e o acadêmico tem uma diferença que a gente tem que ser mais prático. Mas a gente vai ter que dar todas as doses, tá? Tá, não, mas sim. Entendeu? Porque não é porque eu tomei a quadri... Sim, porque daí, então, eu vou ter que fazer o esqueminha vacinal. Não, mas eu acho, então, que é um investimento Mas importante. porque a cobertura é diferente. Isso, exatamente. São os outros tipos, né? Pronto, agora pode perguntar. Posso perguntar agora? Pode. Eu queria ia fazer a perguntar... piada, não vou fazer. Senão eu vou apanhar depois. Não é pra mim, não é pra mim. Eu queria perguntar, segundo, você me corrige se eu estiver errado, claro. Aumentou progressivamente as ISTs em idosos. Eu tô errado nisso? Não. E como que fica a questão vacinal, por exemplo, em idoso? Porque tem muito idoso que agora está começando Porque aumentou bastante, né? A Sim. questão das ISTs em idosos. O que acontece, na verdade, assim, a gente, como eu falei, não tem um trabalho mostrando a eficácia da vacina em termos de prevenção de câncer de colo de útero em mulheres vacinadas após 50 e 60 anos.
Mas muito desagradável, assim, porque qual é o evento mais precoce que aparece quando a gente adquire uma infecção por HPV, por exemplo, dos de baixo risco? É condiloma, né? Tudo bem, eu não vou ter câncer, mas eu não quero com 70 anos ter condiloma combinado, né? Não é verdade? É constrangedor. É, no mínimo constrangedor, né? Então, acho que a gente pode conversar e, eventualmente, vacinar. Claro que é mais difícil a gente vacinar aquela pessoa que está num relacionamento estável, teoricamente, mutuamente monogâmico, né? Que a gente nunca sabe. Mas existe uma teoria, né? Assim, a medicina é uma ciência de verdade transitória. Então, até bem pouco tempo atrás, a gente falava que a gente eliminava o HPV, a maioria. Hoje, alguns estudos estão mostrando que, na verdade, a gente deixa ele tão quietinho, porque o nosso sistema imune está tão bom, que a gente não consegue identificar mesmo com testes muito sensíveis, como o teste de DNA, né? Mas quando chega a imunossenescência, ao redor dos 50, 60, né? Principalmente depois da menopausa, 60 anos, você tem essa queda da imunidade e, eventualmente, você pode permitir uma replicação e o aparecimento do HPV. Então, hoje em dia, eu tomo muito cuidado. Eu não falo mais para o paciente assim, você não tem HPV. Eu falo, o seu teste está positivo. Perfeito. O seu teste está negativo. Tá. Porque não dá para saber se esse HPV é de agora ou de 20 anos atrás. Perfeito. Né? Com HPV, não dá para saber de quando que ele veio. Então, acho que aquelas pessoas que são pró-vax, acho mais fácil você convencer, né? Mas aquelas 50 anos ou mais, que nunca tiveram nenhum problema e que estão num relacionamento estável, a gente vai ter uma dificuldade maior de convencimento, né? E aí eu também não tenho tanto substrato, assim, com nível de evidência para falar, você precisa tomar. No caso de alguém que a gente sabe, né, que teve as puladinhas de cerca, né? A moça foi no seu consultório, tem lá os seus 55, 60 anos e tem um teste positivo de HPV. Qual que é a recomendação? Eu recomendo, né? Claro que com as ressalvas de que não tem trabalho, de que com essa idade talvez a gente tenha uma resposta menor do que quando a gente tinha 30 anos. Não, mas vale a pena. Mas a maioria está disposta a investir. Porque assim, né? Os 60 são os novos 40, não é verdade? Então, a gente já sabe como está aumentando a expectativa de vida de todo mundo. E sexualmente ativas, profissionalmente ativas, né? Então, acho que tem que ter essa conversa franca aí e mostrar os benefícios possíveis. Viu? Foi uma boa pergunta. Foi. Você se esforçou. Quando a gente fala em rastreamento de Papa Nicolau e HPV, nas pacientes com menos de 25 anos, qual é a indicação? A gente indica os exames de rastreamento para câncer de colo de útero, né? Ou as lesões pré-câncer de colo de útero, não só infecção. Então, é diferente, eu estou com infecção por HPV ou eu estou com uma lesão precursora de câncer que tem um potencial de virar câncer, né? Antes dos 25 anos, isso é muito raro, né? Então, não existe uma recomendação de se rastrear câncer de colo de útero antes dos 25 anos. A gente tem que, nessa faixa etária, anualmente, ou se a gente for rastrear, a gente deve rastrear clamídia anualmente, né? Mesmo que não tenha queixa e tal. Começou a ter relação sexual uma vez por ano, clamídia. Gonococo, né? A partir dos 25 anos, o que é recomendado hoje e que tem uma sensibilidade, uma eficácia, vamos dizer assim, muito melhor do que o Papa Nicolau, é fazer um teste de DNA de HPV para ver se ela está positiva para algum tipo de alto risco oncogênico ou não. Então, se eu tiver um teste negativo, eu tenho um risco mínimo de desenvolver uma lesão verdadeiramente precursora ao câncer nos próximos 5 anos. Então, teoricamente, eu só preciso repetir esse teste daqui a 5 anos. Que tem um custo elevado, mas uma especificidade grande nesse sentido. Uma sensibilidade. Um alto valor preditivo negativo. Especificidade não, porque se eu tenho positivo, não significa que eu estou com lesão. Ah, tá. Independente do fato dele falar qual é o tipo, entendi. Ele vai te falar o tipo. Tá. Então, o ideal é você fazer um teste que te fale o tipo. Então, a gente fala um PCR com genotipagem, né? Parcial ou estendida. O que é parcial? Ele te fala que se tem o 16 sim ou não.
se tem o 18, sim ou não, e os outros. Porque se você for comparar em termos de risco, de estratificação de risco, é muito diferente eu ter o 16 do que eu ter o 52. Certo. Tá? Então, qual que é o protocolo que vai ser instituído agora, né, que saiu no Diário Oficial ano passado, foi meu presente de aniversário, 7 de março, saiu no Diário Oficial, que agora no Brasil, finalmente, vai ser com DNA de HPV no SUS, né? Que a gente já faz isso no consultório. Sim. Se a mulher tem o 16 ou o 18, ela vai direto fazer colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com uma lente de aumento, procurando se tem lesão. Que a gente já faz de rotina também no consultório. Mas é que... Não, você faz, eu faço, a gente faz. Enfim, se não for o 16 nem o 18, aí sim eu vou olhar como está esse Papa Nicolau. Tá. Né? Então, chama a citologia reflexa. Se a citologia estiver normal, eu vou poupar de fazer a colposcopia e vou repetir os exames em 12 meses. Porque na Europa, por exemplo, a mulher recebe um kit em casa e ela mesma colhe, né? Autocoleta. Eu tenho um monte de paciente que fala assim, vai aparecer um kit aqui, eu mesma tenho que colher. Isso é confiável? É confiável. Elas perguntam. Então, isso é uma outra coisa que está já muito presente na rotina fora aqui do Brasil, né? Que, claro... Nos Estados Unidos, não, mas na Europa, muito. Isso. Então, a pessoa recebe as instruções e o material para fazer a autocoleta, tá? E ela não precisa sair de casa, não precisa ir ao ginecologista, não precisa passar o espéculo, que é desconfortável. E hoje em dia a gente está direcionando muito isso também para a população trans, né? Homens trans que têm colo de útero e que se sentem muito desconfortáveis, muito constrangidos de ir. E aí a gente até fez um trabalho lá na escola paulista com essa população. E foi muito bem aceito e o resultado excelente, não teve nenhum resultado inconclusivo. Porque a grande vantagem de você usar o PCR é que ele tem um controle para dizer tem material de DNA aqui ou não. Então, se não tiver material suficiente, ele não vai sair negativo, ele vai sair inconclusivo. Então, a autocoleta é uma estratégia muito boa para a gente conseguir ampliar. E economiza muito, né? Se você for pensar em termos econômicos, sai muito mais barato. Lá na Europa, principalmente, onde o médico é caro, né? Então, você colocar alguém fazer colposcopia à toa ou colher, você está gastando uma mão de obra que você economiza na coleta, na autocoleta, sim. né? E a pessoa também não precisa faltar ao trabalho, deixar suas atividades para fazer esse tipo de rastreamento, que é a grande questão que a gente vai falar, que é muito importante, é ser um rastreamento organizado e não oportunista, como é aqui no nosso meio. Sim. Então, infelizmente, se a gente for olhar o cenário brasileiro do SUS, o número de amostras coletadas seria suficiente para rastrear toda a população-alvo. Mas a gente sabe que é menos de 30%, porque são sempre as mesmas pessoas e não é um rastreamento organizado. Muito bom. Então, quando você institui esse teste que você bem falou, é um teste mais caro. Mas quando eu tenho um intervalo maior e faço de uma maneira organizada, tem duas grandes vantagens. A vantagem que eu mais vejo é que você consegue fazer o diagnóstico do câncer 10 anos antes em estadios muito iniciais. E você consegue ter uma cobertura muito maior, né? Mas tem que ser organizada. E vou fazer uma pergunta. Por que o homem não colhe HPV? Porque, na verdade, a pele da região do pênis, ela tem aquelas células que já estão praticamente mortas, descamando. Diferente daquela pele rosadinha que está na vagina, que é a mucosa, que a gente chama. O homem, eventualmente, quando ele está num grupo de risco maior, né, sob um risco maior, a gente pode coletar do canal anal, por exemplo, para fazer rastreamento de câncer de canal anal. Isso pode ser coletado. Mas ele precisa ter tido sexo anal ou não? É que os homens que não são praticantes de sexo anal receptivo, eles não têm um risco aumentado. Bonito, né? Fala a verdade. Fez ser demais, pode. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque assim, a gente quer respeitar todo mundo, né? Sim, mas é que assim, é bonito, né? Eu fico assim, gente, eu não falaria assim, né? Então... Eu falaria passivo, né? Aí já tá errado. E não sei. Sim. Não sei a dinâmica de cada casal, de cada trisal, enfim. Mas não está sob um risco grande, verdadeiro,
de câncer de canal anal. Então, o que a gente quer rastrear é lesão pré-câncer e câncer, né? E não infecção por HPV. Perfeito. Né? Eu gostei disso. Quer mais alguma pergunta? Eu tinha mais uma pergunta. Tô só fiscalizando se você não vai falar errado as coisas. Para ser cortado depois, né? Uma coisa que acontece muito no consultório, a mulher vai, colhe o exame, tem HPV ou uma lesão na vagina ou no colo de HPV, e ela pergunta de quem ela pegou. Daí ela diz assim, eu só tive relação com esta pessoa vamos chutar alto, nesses 15 anos. A primeira coisa que elas querem é provar que foi o parceiro que passou para elas. Como é que funciona essa dinâmica de distribuição do HPV entre o casal? Mas e quem que veio primeiro, ovo ou a galinha? Então, não, me explica, eu sou a paciente. Eu Não vou lá, dá. você fala assim, Lorena, eu falo assim, vou matar o Marcelo, É, Me explica. não dá para dizer que é Marcelo. Não dá, né? Porque Mas eu casei virgem. Pois é, mas assim, a medicina é uma ciência de verdade transitória, né? Então, a gente sabe que mais de 95% das infecções por HPV têm relação com atividade sexual. E tem os fômites, né? Mas tem os fômites, né? Claro, hoje em dia tudo é mais descartável, mas assim, eu já tive a oportunidade de atender pessoas de uma geração que foram examinadas com espéculo de inox, Metal, de lembra? metal, né? Aham. Sim. Somos dessa época. Então, eu não consigo saber. E eu não consigo estabelecer isso. Não posso dizer como uma verdade, né? Eu acho isso muito delicado, assim. Na questão de HPV, eu já explico... E isso é uma coisa importante, na verdade. A gente precisa fazer um aconselhamento antes de colher esse material de DNA. Entendi. Porque senão vai realmente trazer esse desconforto aí no casal que não tem necessidade. O que eu explico é... A gente quer estratificar seu risco. Da mesma maneira, quando eu pergunto, na sua família tem alguém que teve câncer de intestino? Teve. Então, eu vou fazer colonoscopia mais precoce e no intervalo menor. Ou, você é tabagista? Sou. Então, eu vou fazer tomografia, né? Então, vamos ver como está o seu teste de DNA. Ele está positivo? Para o 16, de 6 em 6 meses você precisa ser vista. Não, ele veio negativo, não tenho nenhum. Não está nenhum positivo? Não. 5 anos. É só uma maneira de estratificar. Mas não de dizer que esse HPV é de agora, recente, ou lá de trás, assim. E na verdade, né, a gente não precisa... A questão da sexualidade é muito ampla, né? Então, às vezes... Só teve relação com penetração com determinada parceria. Mas e as outras coisas? Entendi. Né? Então, a gente sabe que tem HPV no dedo, tem HPV nos brinquedos sexuais, né? Então, não dá para saber. Assim, eu já de saída, eu já falo para paciente, não vai querer ficar sabendo de onde que o negócio veio. Ou senão ela fala assim pra mim, então, colhe do meu marido. Eu falo, pelo amor de Deus, se colher do marido vier negativo, ele vai falar que você fez alguma coisa. Exato. E vai vir negativo. Vai vir negativo, porque os estudos mostram que não é para fazer esse tipo de pesquisa, porque não é um bom exame. Sim, né? vem negativo, aí ela fica. Aí o cara fica bravo, aí o casamento acaba. Pois é, então. Mas aí não temos motivo para isso. Não, por isso que assim, é bom para você falar, para todo mundo ver e a informação ficar disseminada de forma ampla. Legal. Entendeu? Isso é muito importante. Muito importante. O mais importante, assim, porque a gente faz o guideline, mas na hora de explicar para o leigo, ele é desconfiado. Né? Ele fica, não, mas eu peguei de alguém. Ele quer uma resposta. E ele tem que entender que não tem resposta. Não tem. E vindo de você, que estuda isso de forma muito profunda, eu acho que faz muita diferença, né, na vida das pessoas. Agora pode perguntar. Não, isso acontece muito, né? Eu já vi, já tive casal de amigos que se separaram por causa disso. Então, mas... Por causa disso de um teste, e aí ele foi fazer o teste veio negativo. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Que ela que acusou ele de ter traído. Não falou, não, peguei de você. E aí, na verdade, ele começou a acusar ela. Falou, bom, então, né, e agora, né? O meu não tá, o seu tá positivo. Então, na verdade, eu que tenho que ver se eu não peguei alguma coisa de você, né? Então, isso acontece bastante, né? E vira coisa judicial, Fê. Sim. Eu tive um casal que separou. Isso é muito importante. E ela veio com HPV e ela queria que eu fizesse uma carta
pro juiz falando que ela tinha pego do cara. Mas eu não posso afirmar uma coisa dessa. Não, de jeito nenhum, não. Por isso que Eu falei, o máximo que eu posso falar é que até tal momento que eu te examinei não tinha. E depois tinha. Mas isso, assim, não vai mudar nada. Porque eu não posso acusar alguém. A gente tem que tomar muito cuidado. É diferente, sei lá, de qualquer outra IST, né? Sim. Que existe um prazo que você vai incubar e depois você vai ter os sintomas. Sífilis, gonorreia, tem prazo. Com certeza. Não vai aparecer daqui 20 anos. Daqui a 20 anos estou com sífilis. Foi lá. Não, exatamente. Mas com o HPV, por isso que é muito importante esse aconselhamento. Porque a gente já viu dar muita confusão, principalmente com os testes cada vez mais sensíveis, né? Então, você precisa de uma carga viral muito baixinha para ele já vir positivo. Isso é muito ruim. Então, acho que é para tranquilizar, né? Afinal de contas, todas as pessoas que tiveram algum tipo de contato sexual vão entrar em contato com HPV. Pelo menos uma vez na vida, em algum tipo. Nem que for uma encostadinha. Nem que for uma encostadinha, né? Principalmente porque a maioria das pessoas, você estava falando que a população está ficando mais velha. Então, a população que não está preocupada com gestação fica ainda mais tranquila de, às vezes, dispensar os métodos de barreira, né? Então, são as encostadinhas. Não, eu estava falando com o Toninho. No podcast anterior, veio o Toninho da URO, lá do ABC. E aí ele falou que a população mais velha não usa. E só que o homem separa, divorcia, fica viúvo. E ele começa a frequentar lugares onde existe uma sexualidade muito mais liberta, muito mais fluida. Então, essas pessoas que acabam tendo mais infecção no consultório dele. No meu, não. Assim, no meu consultório, o número de pessoas infectadas sempre são as meninas mais novas, com menos de 30 anos. As minhas pacientes de 50, 54, não vejo esse cenário, mas ele vê. Acima de 30 anos, a gente espera 10% de positividade, né? Mas tem uma segunda curva de subida, que é ao redor dos 55. Não sei se é por conta da alteração hormonal que pode estar influenciando, ou porque, às vezes, nessa fase da vida, muitos casais realmente se separam e a gente... O povo vai curtir a vida. A gente volta pra pista. E aí, a gente não tá preocupado porque não engravida. E aí, às vezes, dispensa o preservativo, né? Quer dizer, aí acaba... Por isso que é importante vacinar, assim. Quanto mais precoce a gente conseguir vacinar... Melhor. Né? Eu falo, não sei até quando vamos estar casados, né? Vamos vacinar enquanto temos um sistema imune mais eficiente. Sim, mas... Né? Acho muito importante. E eu queria fazer uma pergunta, assim, meio constrangedora, às vezes, mas eu assisti uma aula do professor Atala, que ele fala que ele estava no pronto-socorro e viu um caso que a pessoa estava indo lá frequentemente. E quando ele olhou, era uma sífilis. Tá. E ele falou que exatamente porque em determinado momento, a partir do momento que a prescrição do antibiótico começou a ser exigida, a receita, as pessoas começaram a tomar menos antibiótico. E está tendo uma nova onda de sífilis de lá para cá. Então, a sífilis estava muito diminuída e em determinado ponto começou a aumentar. Isto é real ou é uma percepção individual? Isto é real. Me conte. Nós vivemos uma epidemia de sífilis, infelizmente, no Brasil. Uma triste realidade que os casos de sífilis congênita estão aumentando, né? No cenário em que eu não tomo antibiótico, então... É porque um cenário comportamental. Não, porque o que acontece muito... Assim, a sífilis, ela, muitas vezes, ela não tem nenhum sintoma, né? Mas, eventualmente, a gente toma antibiótico porque... Tava com uma dor de garganta, tomo lá uma benzetacil. Tava com sífilis também. Tava com uma faringite, mas tava com uma sífilis latente, sem sintoma, mas tratei. Tomei uma benzetacil, tratei, né? Certo. Mas acho que os diagnósticos estão sendo feitos mais, porque estão sendo testados mais, está sendo um esforço do SUS de testar mais as pessoas, também é uma recomendação, né? Que a gente deve fazer uma sorologia anualmente para as pessoas sexualmente ativas para sífilis, independente se... né? Sífilis e HIV. Sífilis e HIV. E com o advento da PrEP,
né? Aí você vai falar. Aí as pessoas também, que são pessoas que às vezes estão realmente mais vulneráveis a esse tipo de infecção, também estão contraindo mais, né? Então, assim, as pessoas habitualmente não usam métodos de barreira. Não definitivamente. usam, nunca. Né? Elas falam que usam, mas não usam. É tudo mentira. Então, ou usa só quando vai ter penetração vaginal, por exemplo, né? Mas no sexo oral você também contrai, né? Afinal de contas, é pele com pele ou mucosa com mucosa, né? Então, a gente vive, sim, essa epidemia, infelizmente. Mas eu acho que, assim, a gente fazendo esse tipo de educação que você está trazendo para quem te acompanha é muito importante porque a pessoa se conscientiza, né? E como eu te falei, né? Ela é democrática. Então, a gente não diagnostica sífilis só em paciente que está por aí aprontando todas ou que eventualmente tem um nível socioeconômico cultural não tão privilegiado, entendeu? É para todo mundo. E todo mundo. E o que você acha da PrEP? Eu sei, como médica eu entendo tudo, mas nessa liberdade sexual que acaba acontecendo. É uma realidade. Tá. Então, eu atualmente sou muito a favor. Não, eu também sou a favor, mas é uma coisa que me dá uma certa angústia no quesito responsabilidade comportamental, né? Que eu também teria que ter um pouco mais de responsabilidade, porque o que eu ouço das pessoas, das novas que eu até... Não, mas a gente não morre mais disso. Isso tem tratamento. Aí eu falo, mas é uma questão de responsabilidade, né? Hoje em dia, você tem que cuidar de você, né? Sempre, né? Sempre. E aí a pessoa... Não, mas assim, hoje em dia, o conhecimento é muito divulgado. Então, todo mundo sabe. E por que as pessoas não fazem? A medicação, ela vai te ajudar. A medicação, ela tem uma importância muito grande. Mas isso não faz com que as pessoas sejam um pouco negligentes? Não é esse caminho. Então. Eu acho que é redução de danos mesmo, sabe? Tá. Acho que a gente tem que pensar nesse sentido. E quem que pode usar? E quem tem que usar? E como usa? As pessoas nem devem saber o que eu estou falando, né? É profilaxia pré-exposição. Então, são medicamentos que visam diminuir o risco de aquisição da infecção pelo HIV, né? Então, tem lá toda uma determinação do Ministério da Saúde. Então, pessoas que são profissionais do sexo, né? A população trans que fica mais vulnerável, tá certo? Tem ali... Vamos supor, o Lucas brigou com a namorada. Tá certo. Brincadeira, Simone. Aí ele resolve ir na pista. Ficou doido, aí ele se expõe nessa sexualidade. Ele pode ir num posto e falar assim, olha, transei com 10 mulheres ontem. Isso daí vai ser pós-exposição, vai ser PrEP. Pode, deve. O PrEP, né? O PrEP, né? Pós-exposição. Pós-exposição. Então, a gente tem o pré-exposição, que é um grupo mais específico, que, por exemplo, um casal soro discordante, né? Mas assim, se ele aprontar, ele pode ir no posto e falar que... Pode. Aí ele vai ter que fazer todo um aconselhamento, fazer a testagem inicial para ver se ele já não é soro positivo, né? E daí receber essa profilaxia. Pode. Mas se começar a ser uma PrEP muito frequente, aí a gente vai ter que sentar e aconselhar se eventualmente não valeria a pena daí ele ser um usuário de PrEP. É que daí a gente vai ter que fazer, monitorar com exames de função hepática rotineiramente, tudo isso mais. E aí tem uma série de protocolos que... Porque não é inócuo, né? Não é. Todo medicamento ele tem potenciais efeitos colaterais, com sobrecarga, certeza. né? Dos órgãos que metabolizam esse medicamento. Né? Com certeza. Né? Então, mas pode e deve. Toda vez que eu acho que essa informação ela tem que ser divulgada também. Assim como a pílula do dia seguinte, para quem tem relação sem preservativo, teria que ser divulgado, assim, para mim, no metrô. Transou e não se preveniu, tome pílula do dia seguinte, que não é abortiva, como o pessoal fala. Perfeito. Aí você tem que explicar para a população também que quando ela tem relação e vai tomar a pílula do dia seguinte, na verdade, ela vai espessar o endométrio como o esperma
demora até 72 horas para chegar na tuba, aquele tecido vira um pântano, o espermatozoide morre no meio do caminho. Não é que a pessoa engravida e vai abortar, porque a ideia que as pessoas têm é exatamente essa. E se você tomar nas primeiras 24 horas, a chance de não engravidar é absurdamente alta. Perfeito. A população tem que saber isso. Sim. A população tem que ter acesso a você. E aí eu vou insistir, você tem que ser mais atuante na internet, no Instagram, porque você é uma pessoa que está inserida num meio de conhecimento muito específico, né? A gente já está ajudando, né? Já está indo pro Isso, YouTube, né? exatamente. Por isso que eu estou aqui, vou agradecer muito a oportunidade de poder falar, que realmente, às vezes, a gente acha que todo mundo tem acesso a esse tipo de informação, mas, na verdade, não, né? A gente está muito carente desse tipo de informação. Principalmente o que você faz. As pessoas não vão ir no Instagram falar sobre isso, a não ser o Ricardo Cores. A não ser o Ricardo Cores. Que é um cara fantástico, você já viu ele? Não. Ele é um infecto, ele é maravilhoso. Aí ele pega, assim, uma brusqueta e fala assim, você vai pôr a boca na brusqueta? Se tiver cheiro de atum, não vá, né? Cheiro de peixe. Então, assim, é alguém que fez a informação das ISTs chegar, porque ele é infecto, à população de uma forma muito leve, né? Muito clara. Até, assim, né? Explica de uma maneira Mas, engraçada. assim, eu vou falar para você, eu estou na escola, já na Escola Paulista, já há bastante tempo, e eu ainda sigo na liga que a gente tem lá, acadêmica de combate às ISTs, né? E a gente está tentando bolar uma ação bem legal junto à população, principalmente a população mais adolescente, né? Para estar mais próximo, para poder esclarecer, para poder instruir, para poder estimular uma sexualidade responsável. Acho que é desse jeito que a gente atua também. Não, mas aqui fica o nosso agradecimento e o nosso pedido, né? Que você tem que atuar mais sobre esse aspecto. Eu falo um pouco, mas eu não me aprofundo muito, porque não é meu escopo, né, de conhecimento, assim. Eu fico mais na parte hormonal, que é a parte que eu realmente mais gosto. Endometriose, isso tudo. Mas eu acho que você é um talento que devia ser mais absorvido. Vamos amadurecer essa ideia. Muito obrigada, Obrigada, viu? Fê. Foi um prazer. Valeu, Um prazer.